Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós iremos falar sobre alguns erros que você provavelmente já cometeu ou ainda está cometendo em relação ao tratamento de feridas. Meu nome é Carla de Lima e eu sou enfermeira, especialista em dermatologia com ênfase no tratamento de feridas. Se você ainda não está inscrito nesse canal, já aproveita agora mesmo. Vou dar um tempinho aqui, ó. Se inscreve no nosso canal para que você seja notificado de todas as atualizações que vão acontecer por aqui no universo tratamento de feridas, empreendedorismo e também precificação dentro da enfermagem. Mas vamos embora. Tratar feridas não é uma receita de bolo e se você está aqui e viu através do meu Instagram, que inclusive também aproveita já para seguir, curtir, comentar todas as publicações, é @carladelimaenfermeira. Se você está aqui e veio pelo Instagram, você já deve saber do nosso lema aqui. Tratar feridas não é uma receita de bolo. Isso mesmo. E aí, o que é que eu costumo falar em relação a isso? Antigamente, a gente já usou, por exemplo, açúcar no leite da lesão. Hoje, você enquanto enfermeira especialista, conhecedor de tantas outras tecnologias que temos aí disponível, você vai prescrever açúcar? Não, né, meu povo? Então, o que é que eu costumo dizer? Existem algumas situações que lá atrás, no tempo de 1900 e bolinha, foram úteis porque dentro daquela realidade, dentro daquele contexto, não tinha nada mais atual, não tinha nada mais inovador, não tinha nada mais eficiente. Mas nos dias de hoje, a gente tem que quebrar algumas barreiras, principalmente porque se você não tem conhecimento que está cometendo um erro, você vai continuar persistindo nesse erro. E o pior, você vai orientar o seu cliente que ele também faça e siga esse mesmo raciocínio que você, tá? Então vamos aqui listar os principais erros dentro do tratamento de feridas que talvez você esteja cometendo agora. Enfermeira, não acredito que você vai indicar esse curativo, não. Eu tô trocando todo dia. Esse curativo eu tenho que trocar. O curativo do meu pai, da minha mãe, vovó de vovô, todos os dias. Não, você não precisa trocar ou orientar que seu cliente troque o curativo todos os dias. Por quê? Existem coberturas tecnológicas que foram desenvolvidas para permanecer mais tempo no leito. E o que é que se sabe hoje? Quanto menos manipulação naquela ferida, melhor. Porque a ferida, quando ela está em processo de cicatrização, ela gasta muita energia. Então tá lá, a ferida produzindo muita energia para poder cicatrizar. Toda vez que eu abro o curativo, eu exponho essa ferida à temperatura ambiente, que é diferente da temperatura da ferida. E ela vai gastar muita energia para novamente produzir aquela hemostasia, né? Deixar aquela temperatura igualzinha como estava antes. Então, nessa perca de caloria, eu perco tempo de cicatrização. E tempo, meu filho, é cicatrização, tá? Então, não é necessário trocar os curativos todos os dias. Você não precisa fazer isso, nem muito menos orientar que seu cliente faça isso. Principalmente se você vai utilizar tecnologias, coberturas inteligentes para manejar essa ferida. Além de que, quando você expõe essa ferida, você está acabando deixando ela destampada. Então, todos os micro-organismos patológicos podem invadir aquela lesão por conta de uma contaminação daquele abre e fecha, abre e fecha. Outro fator importantíssimo, quando você tira um curativo, a cobertura anterior, você vai estar, por muitas vezes, traumatizando aquela lesão. De tanto tirar e colocar, você está traumatizando e nunca está cicatrizando. Por isso, não oriente que faça troca de lesões de curativos todos os dias. Mas, é claro, tudo vai partir do princípio de que a ferida quem comanda, o que é que ela está pedindo naquele momento e o que você está utilizando. Existem produtos que, de fato, não tem o que fazer, precisam ser trocados todos os dias. Exemplo disso, as famosas pomadas, né? Colagenase, sulfadiazina, papaína, se for manipulada em gel ou em pomada, infelizmente vai necessitar de troca todos os dias. E aí, deixa eu te contar um segredo. É por isso que eu não gosto desses produtos, viu? Porque eles precisam ser trocados todos os dias. Então, a exposição todos os dias, há uma dor durante aquela realização do curativo, existe o manejo que por muitas vezes é feito pelo paciente, pelo acompanhante, enfim, e não é o manejo mais adequado. Por esse e outros tantos motivos, não se recomenda que o curativo seja trocado todos os dias. E além disso, a gente bem já falou, né? Tem tecnologia que nos permite ampliar. Existem coberturas que ficam até 14 dias no leito, mas obviamente quem manda sempre é a ferida e principalmente em relação ao manejo de troca, o exudato, né? Se esse exudato é muito, a gente vai trocar menos. Se está infectado, a gente vai trocar em menos dias.
Captou? Qual é a frase que a gente mais escuta no nosso dia a dia? Ou principalmente quando a gente era pequenininho ali, nossa avó dizendo, Ai, minha filha tá criando casquinha, tá cicatrizando. não. Pode ser que não esteja, tá? Pode ser que essa casquinha, essa crosta esteja escondendo lesão por baixo. Então, o que é que a gente precisa fazer? Manter a cicatrização em meio úmido. Lá atrás a gente aprendeu que tá sequinha, tá criando casquinha, é sinônimo de cicatrização. E não é. A ferida, para cicatrizar de uma maneira eficiente, ela precisa ser mantida em meio úmido. Por quê? As células epiteliais, elas precisam passear pelo leito e invadir aquele leito para que possa cicatrizar, tá? Além disso, crostas, casquinhas, né, como a gente pode citar, elas podem esconder e é um ótimo ambiente, uma ótima casinha para os nossos terríveis micro-organismos patogênicos. Então, não. Se tá seco, provavelmente você vai ter uma demora na cicatrização ou até mesmo você pode estar fazendo com que aquela cicatriz, o resultado final do seu processo, fique ali afetado, fique escurecido. Então, tudo que a gente não quer. Cicatrização é no meio úmido. Eita, preciso deixar a minha ferida respirar? Não precisamos deixar a ferida respirar. Sabe por quê? A ferida ela precisa estar ocluída para que esses micro-organismos que eu já citei lá no início não invadam o leito da lesão, para que também a gente possa desenvolver um microclima, um microambiente saudável. E essa oclusão é fundamental. Vai evitar traumas, vai evitar esse contato de micro-organismos com o leito da lesão, vai auxiliar também na absorção do exudato, para não ficar aquele escorregado de exudato, né? Coisa mais feia do curativo. Vai evitar que se atraia moscas que vão pousar e poderá desenvolver as temíveis mias. Então, não, a ferida não precisa cicatrizar, até porque, a depender do material, do produto, da cobertura que você utilize, essas coberturas elas foram desenvolvidas para isso, para ocluir, permitindo essa troca gasosa e não necessariamente sendo mantida aberta. Outro erro que a gente vê demais no nosso dia a dia. Você, meu caro, secando o leito da lesão. Não se seca o leito da lesão. Pelo mesmo princípio que eu já falei, a gente precisa permanecer com aquela lesão em meio úmido. Se eu seco a lesão, primeiro que eu posso estar ali intensificando ou até mesmo realizando um desdamento mecânico, né? Traumatizando mais aquele leito. Segundo, se eu estou traumatizando aquele leito e se esse leito for viável, o tecido de granulação, por exemplo, ele pode se tornar friável, ou seja, se eu seco, poderá sangrar. E outro detalhe é que, se você está secando o leito, você está impedindo e removendo células que estão migrando para ele. Então, não se seca o leito da lesão. Porém, já ao redor, né, na região perilesão, a gente tem que secar de uma maneira bem cuidadosa e bem delicada para que a gente não possa traumatizar aquela perilesão que por muitas vezes já é um pouco sensível. E agora eu quero saber aqui, que eu deixei o último, que claro, é polêmico, para o final. Você costuma utilizar PVPI, clorexidina para a limpeza das suas perebinhas? Tempinho, tuc. Comenta aqui que eu quero saber, tá? Por que eu estou fazendo essa pergunta? A clorexidina e o PVPI, eles não são mais indicados para a limpeza de feridas porque são citotóxicos. Carla, eu só tenho isso na minha unidade. Carla, e assim, blá. A informação primária é, não pode porque é citotóxico. Ponto. E aí, o que é que você precisa avaliar? O contexto que você está inserido. Tá, mas espera aí. Ele é citotóxico, porém, não tem nenhuma outra opção que não seja citotóxica. Eu tenho um paciente que porta diabetes, que tem uma lesão altamente infectada, um paciente com déficit de higiene, e eu preciso fazer uma limpeza, de fato, que ali combata alguns micro-organismos. Eu vou utilizar clorexidina? Eu usaria nessa situação. Não de forma rotineira, mas nesse primeiro atendimento, fazendo intercalar, né, de troca, uma troca sim, outra não. Então, você vai conduzir o caso. A gente precisa entender que ele não é mais utilizado porque é citotóxico, mas eu também preciso compreender e ser sensível às possibilidades que me convém utilizar, tá? Porque eu vou utilizar o meu raciocínio crítico e clínico para isso. Mas, quando a gente vai estudar os consensos, a gente tem a informação de que não pode porque é citotóxico, mas a gente também tem algumas ressalvas. Além desses casos peculiares que você, enquanto profissional, precisa avaliar, a gente também vai ter situação de
curativos em lesões traumáticas, que ali na primeira troca, na primeira efetuação de limpeza pode ser utilizado, e também nas feridas oncológicas, tá? São duas possibilidades dentro da literatura que você tá, entre aspas, assegurado, mas a sua visão clínica e crítica é quem vai determinar sempre, tá? Eu não sou do time que, Você não pode utilizar de jeito nenhum. Porque você sempre tem que usar isso, porque senão não vai dar certo. não, eu sou do time que você precisa sentar, avaliar o caso em questão e tomar a decisão. Ponto, tá? Mas agora eu quero saber de você. Quais desses erros você já cometeu ou comete ainda? Por favor, não cometa mais, tá? E se você gostou desse vídeo, coloca aqui um joinha, clica no curtir, no gostei, né? E não se esquece de se inscrever no meu canal, tá? Eu vou procurar aqui trazer o máximo de informação prática, rápida, para que você absorva da melhor maneira possível. E eu quero saber se você gostou desse vídeo, tá? Espero que você tenha gostado. Tá?